A gente, durante esse mês, vai pensar sobre aqueles salmos chamados salmos messiânicos, ou aqueles salmos que em alguma medida fazem menção a Jesus Cristo e são reconhecidamente, no contexto da igreja, vistos como salmos ligados de uma maneira muito forte à pessoa e obra de Jesus. E o nosso primeiro trajeto vai ser pensar no Salmo 2, verso de número 7. O tema de nossa exposição de hoje é Tal Pai, Tal Filho. A gente vai falar sobre a relação, portanto, entre Deus e Pai e Deus o Filho, a partir dessa reflexão de Salmo, capítulo 2, verso 7, em comparação com Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo número 3, verso 17. Vamos começar primeiro com Salmos, em especial capítulo 2, verso 7. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mateus 3, verso 17, o contexto em que Jesus está sendo batizado, e logo depois de batizado, então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em que me agrado, em que tenho prazer. Salmo 2, verso 7, faz parte de um salmo muito interessante. Ele é o primeiro, em especial, ele é o primeiro destes salmos chamados salmos messiânicos, ou salmos de realeza, ou salmos reais, ou salmos referentes aos reis da linha davídica, ou seja, da linha de Davi, da linhagem de Davi, da descendência de Davi. E o curioso é que este salmo, em especial o Salmo 2, dentro destes salmos messiânicos, era o salmo de coroação. O que é o salmo de coroação? O salmo de coroação é aquele salmo que era lido no dia da coroação do rei. Messias significa ungido, e é a palavra usada para designar o rei de Israel. Então, por exemplo, Saul era Messias, Davi era Messias, Salomão era Messias, porque todos eles foram ungidos para serem rei de Israel. Então, todo rei era chamado de Messias, era chamado de ungido. Então, no dia da coroação do rei de Israel, se costumava ler o Salmo 2. O comentário bíblico da Vida Nova, ele diz uma coisa muito interessante sobre esse salmo de coroação. Olha o que ele diz. O Salmo 2 era usado para saudar cada um dos reis da linhagem davídica em sua ascensão ao trono, como um lembrete do ideal, mas seu cumprimento ocorreu no filho maior do grande Davi. Lucas 1, do verso 31 ao 33. Diz assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Portanto, Jesus é chamado de Messias porque ele também é rei. Assim como Davi era rei e todos os seus, dentro do contexto de Israel, os seus reis. Salmo 2 era o salmo que era lido exatamente no dia da coroação de um rei. No dia em que um rei de Israel seria coroado.
E o curioso é o que este salmo chama, o que este salmo coloca ou apresenta como desafio para este que será coroado, para este que será, a partir de então, o rei de Israel. A frase, tu és meu filho, eu hoje te gerei, ela é importantíssima, porque no contexto do Salmo 2 de coroação, chamava a atenção daquele que seria coroado rei para o comprometimento que ele deveria ter com Yahvé, com Deus. Só que esse comprometimento não pode ser entendido como o comprometimento de alguém que, por ser rei, e ser rei, porque Deus ungiu, e isso significa que ele está reinando, não porque ele quer, mas porque Deus quer. Ele, em primeiro lugar, precisa ser considerado como alguém, um rei, ligado a Yahvé, ligado a Deus. Um importante estudioso dos Salmos e também da teologia do Antigo Testamento, Gerhard von Rad, escreveu no livro chamado Teologia do Antigo Testamento, uma coisa muito interessante sobre esse salmo, dizendo que este salmo, capítulo 2, verso 7, ao dizer e ao mencionar que aquele que será coroado deve ser um filho gerado, não está com isso dizendo que ele será, portanto, Deus. Está entendendo isso? Olha o que ele diz. Através da expressão inequívoca do Salmo 2,7, percebemos que se tratava de um ato de adoção. Israel nunca interpretou a filiação real como uma realidade mitológica. A maneira, por exemplo, do Egito, em que havia o entendimento em que o rei era gerado fisicamente por uma divindade. Quando se lia o Salmo 2 e chegava exatamente nessa parte que diz, tu és meu filho e hoje te gerei, não se entendia, ninguém entendia que se tratava daquele rei, de uma pessoa que tinha se tornado Deus e que tinha se divinizado por se tornar rei. Em nenhum contexto da história de Israel você vai encontrar o povo de Deus se ajoelhando diante de Davi e adorando Davi como se fosse Deus, ou adorando Salomão como se fosse Deus, ou adorando qualquer outro rei como se esse rei fosse um Deus. Isso poderia muito bem ser comum em outras nações, como será comum, por exemplo, no contexto do Império Romano, em que o imperador romano, ele era considerado uma espécie de Deus. Tanto é que o título que o imperador romano tinha era de Kyrios. Kyrios significa Senhor, que é o nome que se traduz à pessoa de Deus no Antigo Testamento. E quando os cristãos eram desafiados a proclamar César como Senhor, e eles se negavam a proclamar César como Senhor, era porque eles entendiam que dizer que César era Senhor, não era simplesmente dizer que César era um rei, mas dizer que César era Deus. E eles não podiam aceitar isso. Eles não podiam se submeter ao imperador como se o imperador fosse Deus. E o povo de Israel também não se submetia aos reis de Israel como se os reis de Israel fossem deuses. Eles não eram deuses e não tinham essa autoridade sobre o povo. Pelo contrário, e aí continua o Gerhard von Rad, foi sempre entendido no sentido de um ato jurídico histórico, em virtude do qual o rei era chamado a integrar-se numa relação especial com Yahvé, com Javé. Portanto, todas as vezes que o Salmo 2 era lido, e ele participava dessa liturgia de coroação de um rei, quando se chegava nessa expressão que eu estou destacando do versículo 7, tu és meu filho, hoje eu te gerei, em nenhum momento eles estavam ali se investindo de algo que os tornaria Deus. Essa ideia de que o rei de Israel vai se tornar Deus e o povo vai adorá-lo, essa ideia só aconteceu com Jesus. Somente Jesus foi considerado e deveria ser considerado como o rei
Deus. O Rei que é o Filho de Deus. Em que sentido? No sentido de que Deus gerou Jesus. De que Jesus é o Filho gerado de Deus. E para a gente, isso é muito estranho. Para mim, para você, o fato de Cristo ser gerado por Deus, isso soa muito estranho. Isso se torna, talvez, o grande escândalo de toda a cosmovisão ou visão de mundo cristã. Porque ela nos faz conceber Deus não como um Deus fechado em si mesmo, como uma unidade simples, sem nenhuma complexidade. O cristianismo se distingue de todos os outros monoteísmos exatamente no conceito que ele tem de Deus. Um conceito de Deus que é trinitário, um conceito de um Deus trino, um Deus que é Pai, Filho e Espírito. E isso faz com que os cristãos, ao falar de Deus, falem de Deus em frangalhos. Falem de Deus com certa dose de mistério, com certa dose de inquietação no coração, porque é como se não conseguíssemos expressar. Já é difícil dizer que Deus existe, ainda mais como explicar que Ele é 3 em 1. A Idade Média dizia o seguinte: tente entender a Trindade e você ficará louco, perderá a cabeça. Tente negá-la e você perderá sua alma. Isso se dizia porque ao mesmo tempo em que não dava para se entender o que é a Trindade, e explicar o que é a Trindade, o que é a geração do Filho pelo Pai, também não conseguia negar. Ao mesmo tempo em que não dá para entender a Trindade, os cristãos também percebem que não podem negá-la. A gente não consegue dizer o que é a Trindade, em outras palavras, mas a gente também não consegue negar. E por que a gente não consegue negar? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra um Deus tripessoal. E isso faz com que a gente, de alguma forma, quando fale sobre a Trindade ou pense sobre a Trindade, não consiga, de alguma forma, fechar o conceito de uma maneira em que a gente possa dizer: é simples. É muito simples de entender. Qualquer pessoa que começa a falar sobre a Trindade, começa exatamente dizendo assim: olha, eu vou te explicar uma coisa muito simples. A Trindade, ela está exatamente desconhecendo o fator de mistério que humilha a sua própria inteligência. A Trindade nos humilha. A Trindade nos humilha na medida não em que podemos ou não podemos entender, mas na medida em que não podemos entendê-la. Mas, ao mesmo tempo, não conseguimos desacreditá-la. Não conseguimos dizê-la que ela não é verdade por uma série de fatores. E talvez o fator mais importante seja o fato de que Jesus, sendo Filho de Deus, sendo, portanto, Deus, coloca diante de nós o grande desafio da Trindade. Eu poderia oferecer para você um Jesus revolucionário, um Jesus socialista, um Jesus pós-moderno, um Jesus capitalista. Poderia oferecer para você um Jesus preocupado com as questões sociais de seu tempo, com o mundo sofrido de seu tempo. Poderia mostrar para você e falar para você de Jesus como um mártir, como alguém que deu a sua própria vida por uma grande causa e morreu por essa grande causa, como qualquer outro homem. Mas se eu fizesse isso, eu falaria de Jesus, mas não falaria do Evangelho. Eu falaria exatamente de um homem que passou aqui, que foi uma espécie de Tiradentes do judaísmo, que lutou por uma grande causa, uma causa justa, e que por isso milhões e milhões de pessoas o seguiram e passaram a adorá-lo porque ele lutava por uma grande causa. Mas não. O que o Evangelho nos ensina é anunciar o escândalo da nossa inteligência, que este Jesus, quando morreu na cruz, não era um mártir morrendo por uma ideia, mas era o Filho de Deus, sofrendo, morrendo, vertendo o seu sangue para salvar-nos da multidão de nossos pecados. E isso faz com que Jesus Cristo já não seja mais visto como um mero
homem que simplesmente chegou e tinha uma causa para lutar. Ele é homem, mas ele também é Deus. Quando um dos seus discípulos chega para ele e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele e diz assim: Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você não sabe quem eu sou. Você não sabe que quem vê a mim vê o Pai que está nos céus. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Porque muitas obras farás quando eu for para junto do Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei. Mas veja só que coisa curiosa. Quando Jesus desafia Filipe a pensar exatamente sobre a sua natureza, a natureza de Jesus, ele não está pedindo para pensar apenas sobre Jesus, mas pensar também sobre o Pai, sobre Deus. Presta atenção no que eu vou te falar, olha para mim, não pisca. Presta atenção. Presta atenção. Todas as religiões chamam Deus de Pai, todas. Você pode começar uma oração chamando Deus de Pai, mas só Jesus pode chamar verdadeiramente Deus de Pai. Todas as religiões chamam Deus de Pai. Todos podem se referir a Deus como um Pai. Podemos nos referir a Deus como um Pai. Mas só Jesus pode se referir a Deus como um Pai, na medida em que Deus é o seu Pai por uma questão de natureza, de essência, de ser. Ele é o Filho de Deus. E isso, meus irmãos, não é uma coisa que eu posso chegar para você e dizer matematicamente, dedutivamente, dizer, olha, é simples de entender. Não, isso é o que está no texto. A igreja mesmo reconheceu isso quando disse que cria no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você faz a oração do Pai Nosso, você está se referindo ao Pai como o Deus Criador dos céus e da terra, e que, por meio de Jesus Cristo e por meio de sua soberania, Ele recebe toda a sua criação, todas as obras de suas mãos como filhos. Mas quando se trata de Jesus, Deus o chama de filho de uma maneira que Ele não nos chamaria jamais. O segundo texto que a gente leu hoje foi um texto que está em relação com o Salmo 2,7, o texto do batismo de Jesus. Quando Jesus ele é batizado, e aí rompe uma voz nos céus. E essa voz diz o quê? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em que tenho prazer. Quando a voz de Deus rompe e diz, este é o meu Filho, diferentemente do este é o meu filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei, Jesus é de fato o Filho de Deus. E para isso, para entender por que para os cristãos isso era tão importante, porque para os cristãos não era apenas como, por exemplo, um rei de Israel, um rei da linhagem de Davi, que, portanto, era visto como um ser gerado por Deus, mas não fisicamente, mas apenas em relação à sua devida comunhão, dependência em relação a Deus. Não, porque quando se trata de Jesus, Salmo 2,7 diz respeito a um ser que verdadeiramente foi gerado por Deus. Por que isso é importante para os cristãos? João capítulo 1, versículo 1 começa assim: no princípio era o Logos, o Verbo, a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito desta luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens. Ele não era a luz, mas veio só para testemunhar acerca dessa luz. Esta palavra, este Logos, este Verbo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez.
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que não nascem de acordo com a carne, com o sangue, ou com a vontade de qualquer outro homem, mas de acordo com a vontade de Deus. E o Logos, a palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do monogenes parato patros. Falei em línguas. Tradução. Monogenes. Mono é único. Genes é de gerado. Como o único gerado do Pai. Então veremos a glória do único que foi gerado do Pai. Nenhum de nós aqui foi gerado pelo Pai. Nós não somos obra de uma geração de Deus. Você e eu não somos geração de Deus. Se fôssemos gerados por Deus, seríamos deuses. Mas não somos gerados por Deus. Somos criação de Deus. É muito diferente, portanto, pensar o que é criação de geração. A doutrina da geração, ela é explicada de maneira muito interessante por C.S. Lewis, lá no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz uma coisa curiosa, ele diz assim: gerar é tornar-se pai. Está entendendo isso? Gerar-se é tornar-se pai. Veja, Jesus não revela o Pai como o Pai de toda a humanidade, porque todas as religiões já tinham dito que Deus é Pai. A novidade da revelação de Jesus é revelar Deus como o seu Pai. É revelar Deus como o Pai de Jesus Cristo. E isso é incrível. Gerar é tornar-se pai. Criar é fazer. A diferença entre as duas palavras consiste no seguinte, diz o Lewis: quando geramos, geramos algo da mesma espécie que nós mesmos. Por exemplo, um passarinho gera um ninho? Não. Passarinhos não geram ninhos. Passarinhos só geram passarinhos. O que o passarinho faz? Um ninho. Um ninho é uma obra de arte, é uma criação, é uma produção, não é uma geração. Seres humanos, eles geram seres humanos. Eles não podem gerar uma cadeira. Quando você faz uma cadeira, constrói uma cadeira, ou pinta um quadro, você não está gerando um quadro e nem gerando uma cadeira. Porque para gerar um quadro, uma cadeira, você teria que ser um quadro ou ser uma cadeira. A geração não é a mesma coisa que criação. Você não precisa se tornar aquilo que você cria, mas aquilo que você gera carrega a sua identidade, carrega o seu ser. Se você é um ser humano, você vai gerar seres humanos. No meu caso, eu gerei esses. Tal pai, tal filho. Quando a gente diz tal pai, tal filho, a gente diz que aqueles que a gente gera, os gerados, eles carregam a mesma natureza do gerante. Então repete assim comigo: o gerado é da mesma natureza do gerante. Meus filhos, graças a Deus, podem não ter a minha cara e ter puxado a cara da mãe. Não há problema com isso. Mas a natureza deles é a mesma que a minha. Eu só posso gerar aquilo que é da minha natureza. Quando João diz que Jesus é o Filho, veja, ele não diz somente que ele é o Filho gerado do Pai. Ele diz que ele é o único gerado do Pai. O que ele está dizendo? Que Jesus foi
gerado pelo Pai. E aí chega aquela pergunta que você naturalmente deve estar fazendo, que todo mundo faz. Professor, Escola Bíblica Dominical, professor, se Jesus foi gerado, então ele teve um começo? E a pergunta é óbvia, claro que a pergunta é inteligente. Se ele teve um começo, a pergunta que vai ser logo em seguida, então como ele pode ser Deus? Porque se tem começo, não pode ser Deus. Veja, se você não entender isso hoje, fique tranquilo. São 2000 anos de história do povo tentando entender isso. Então fique tranquilo, você não vai sair daqui dizendo, entendi a teologia da geração. Então fique tranquilo. Mas pelo menos uma coisa a gente não pode deixar de lado hoje. Saber que se Deus gerou a Jesus, e Ele é Deus, aquele que foi gerado tem que ser Deus. Por isso, a existência de Jesus não está marcada na concepção, quando há o nascimento virginal de Jesus. Ali não é o início de Jesus. Ali é o início da humilhação de Jesus. Ali é quando Deus se torna homem. Mas Jesus sempre existiu. Relembra vocês João capítulo 1, versículo 1. No princípio, lembra, o enarqué, o no princípio é a tradução de lá de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É nesse no princípio que João está voltando, todo mundo dizendo, olha, no princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o mediador da criação. Jesus estava na criação, porque Jesus é Deus. Sem Ele o mundo não teria sido o que Ele é. Jesus é o Criador do mundo. Jesus é o autor da criação. Portanto, se Ele tem a natureza de Deus, Ele não pode ter começo. Daí os teólogos entenderem que Jesus e a geração de Jesus é eterna. De que não há um começo nessa geração, porque obviamente não pode haver começo, porque Ele é Deus. Mas é importante que se entenda isso, em primeiro lugar, da seguinte maneira, o Lewis ele chama atenção para isso, diz o seguinte, o que Deus gera é Deus, tal como o que o homem gera é homem. Então Jesus não foi gerado com Maria, a geração, muito antes. Está entendendo isso? Então veja, o que cria não é Deus, tal como o homem cria, não é homem. É por isso que os homens não são filhos de Deus, no mesmo sentido em que Cristo é. Nós somos filhos de Deus por adoção, nós somos filhos de Deus de uma outra perspectiva, e para sermos filhos de Deus nessa outra perspectiva, a gente sabe que a gente não precisa se tornar Deus, a gente não precisa ser gerado por Deus, mas Jesus, ele é chamado filho de Deus de uma maneira singular, de uma tal maneira que só ele pode ser chamado legitimamente de filho de Deus. E se Davi, Salomão e todos os reis de Israel foram chamados de filho de Deus, eles foram chamados de filho de Deus, assim como você e eu somos chamados filhos de Deus. Mas somente Jesus foi chamado filho de Deus por uma questão de geração, de ele ser o filho de Deus. Podem ser semelhantes a Deus em alguns aspectos, mas certamente não são seres do mesmo tipo que Deus. Parecem-se mais com estátuas ou imagens de Deus. E não é isso que somos. Somos imagens de Deus. Mas a imagem, uma estátua, nunca é o que você é. Uma estátua é sempre uma criação. Nós somos criação de Deus. E se somos filhos criados por Deus. Mas Jesus, ele é filho gerado. E a pergunta, obviamente, que você deve estar fazendo, e que é a conclusão do nosso sermão de hoje, é a seguinte: o que isso tem a ver com a minha vida? Tal pai, tal filho, tal Deus, tal Jesus, está ótimo, está muito bem, essa é a vida deles. Eu quero saber o que isso tem a ver comigo. C.S. Lewis diz algo muito interessante, ele diz assim: o aspecto mais importante a compreender aqui é, de longe, que essa relação é uma relação de amor.
O Pai deleita-se no Filho. O Filho venera o Pai. Todos gostam de repetir a afirmação cristã de que Deus é amor. 1 João 4,8. No entanto, parecem não se dar conta de que a expressão Deus é amor não tem nenhum significado real se Deus não for, pelo menos, duas pessoas. Se Deus fosse uma única pessoa, não seria amor antes de ter criado o mundo. Se Jesus, ele fosse uma criação de Deus posterior, isso significa que há um momento na vida e um momento de Deus na criação em que realmente ele se sentiu só. Em que realmente ele disse assim, puxa, eu estou sozinho, não tem nada aqui, a vida está muito chata e eu preciso então de fortes emoções, vou criar o homem. E o homem parece que é esse monumento de fortes emoções. Por quê? Às vezes as pessoas têm uma ideia de que Jesus é o plano B da história. Eu acho tão engraçado isso. Porque olha só, é como se fosse assim, eu vou fazer o homem, mas se ele der errado, eu tenho um plano B aqui de folga. Porque meu plano é esse. Mas se ele cometer um deslize, eu tenho um plano B. E esse plano B quem é? Jesus. E aí a gente pensa mais ou menos assim, como se fosse assim, né? Está lá Adão, está lá a Eva, e aí Deus está assim, né? Como se fosse final de Corinthians e Palmeiras. Olhando ali, meu Deus, não, ela vai pegar o fruto. Toca ela, meu fruto. Mas Adão é a cabeça da raça, então peraí, deixa eu ver. Adão, não. Adão comeu o fruto, não acredito. Deus do céu, imagina Deus. Agora eu vou ter que fazer o plano B. Puxa vida, o plano A era o perfeito. O plano A era o plano bom. Mas o plano A não deu certo, então vamos para o plano B, Jesus. Gente, isso é a pior maneira de se entender Jesus. A pior pregação que você pode fazer para alguém é apresentar Jesus como um tapa-buraco para os problemas da humanidade. Jesus não foi uma criação de Deus para limpar o estrago que a gente fez nesse mundo. Jesus não foi entregue para você como uma espécie de algo que ele fez, de um remedinho que ele deu para o nosso egoísmo, para a nossa corrupção, para a maldade do nosso coração. Jesus não foi um presentinho que Deus embalou num pacotinho e disse assim, olha, é disso que você precisa para ser mais humano. É disso que você precisa para ser uma pessoa melhor na vida. É disso que você precisa para, sei lá, deixar de ser do jeito que você é, tão egoísta, tão centrado, tão autocentrado em você. Olha, Jesus não foi uma espécie de plano B. Antes que você fosse formado, Jesus era filho de Deus. Ele sempre foi filho de Deus. E isso faz toda a diferença. Isso faz a gente perceber que Jesus, ele nunca foi uma espécie de desvio do plano de Deus, e uma espécie de tapa-buracos, ou de uma espécie de algo que vai fechar uma grande lacuna, que é a corrupção humana. E isso faz com que a gente olhe para Jesus com outros olhos. E é sobre isso que eu quero falar nesse final de nossa meditação. Você pode olhar Jesus de todas as formas, mas existe uma implicação brutal em olhar para Jesus como filho gerado do Pai. A primeira implicação é a humilhação de nossa inteligência. É a humilhação de nossa reflexão. Porque a gente pensa assim, né? Ou é homem ou é Deus. Espera aí, os dois ao mesmo tempo? Como assim? A gente consegue pensar o seguinte, a luz é partícula e a luz é onda. As duas coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue pensar, Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. A gente consegue ter paradoxos na ciência e aceitar paradoxos na ciência com uma facilidade incrível. Mas quando se trata das duas naturezas de Jesus, como a gente tem dificuldade? Como seria mais fácil pensar Jesus como meramente humano? Como seria mais palatável e agradável pensar em Jesus apenas como homem? Mas o grande desafio de nossas vidas é entendê-lo como Deus. E entender Jesus como Deus significa, em primeiro lugar,
adorá-lo. Significa prestar culto a Jesus. Significa olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu não quero o Senhor só para resolver um problema aqui da minha casa. O Senhor é o Deus de minha vida. A gente vive reclamando de que as pessoas fazem de Jesus uma espécie de objeto de supermercado, em que as pessoas precisam de alguma coisa e vão lá e pegam Jesus como se Jesus fosse esse objeto que pudesse dar para elas o que elas estão precisando. Mas quando a gente descobre que Ele é Deus, o que isso deveria implicar em nossa vida? O que isso deveria implicar em nossa liturgia? O que isso deveria implicar, por exemplo, hoje, nesse dia de ceia? Quando Paulo resolve fazer a ceia com os corintianos, ele precisa explicar antes para eles entenderem. Uma coisa muito complicada. Assim, pessoal, seguinte, quando vocês vêm aqui comer do pão e beber do cálice, vocês não vêm aqui para comer e beber meramente. Porque sabe o que acontecia? As pessoas disseram assim: amanhã vai ter ceia na igreja. A nossa ceia hoje é bem econômica, né? É um pedacinho de pão, vinho. Os caras faziam um banquete na ceia. Então o que os caras diziam? Puxa, agora vai ter ceia na igreja, não vou nem comer hoje em casa. E aí levavam sacolas. E chegavam lá e começavam a colocar as comidas na sacola. E aí, ao ponto de que as pessoas que chegavam para participar, quando se aproximavam para participar da ceia, não tinha mais nada. E aí Paulo começa dizendo: nisto não vos louvo. Porque quando vocês vão participar da ceia, vocês não participam da ceia levando em consideração a ceia. Porque vocês estão pensando só em vocês. Porque vocês estão olhando só para vocês. Porque vocês estão dizendo: e eu com isso? O que isso tem a ver comigo? O que isso é necessário para mim? O que eu vou sair ganhando com isso? Então a gente começa a olhar para a religião, e olhar para a igreja, e olhar para o culto, para a comunhão, e procurar na comunhão alguma coisa que seja valiosa para a gente, que seja útil para a gente. Quando na verdade a ceia é a celebração de nossa inutilidade. Jesus um dia olhou para os seus discípulos, disse uma coisa muito curiosa para eles, disse assim: depois de vocês fizerem tudo o que eu estou mandando vocês fazerem, digam, bem assim, ó: eu sou um servo inútil. Entendeu? Eu sou um servo inútil. Quem olha essa passagem, no primeiro momento, diz assim: puxa vida, é verdade, eu sou um inútil mesmo. Eu faço tudo errado, eu não dou certo, eu tento fazer as coisas direito, não funciona. Na hora da ceia é um problema, porque todos os meus erros aparecem. O pastor manda lá examinar a si mesmo, e quando eu vou, meu Deus, sobra espaço para pensar de tanta coisa que eu faço de errado. Então, eu sou mesmo inútil. Não é disso que Deus está falando, não. Jesus não está falando de gente que de fato é inútil. Jesus está falando daqueles que, em primeiro lugar, depois de terem feito tudo o que eu os ordenei, ou seja, depois de fazer conforme ele pediu para fazer, depois de obedecerem, depois de acertarem o alvo, depois de fazerem corretamente, é só depois de fazerem corretamente que eles vão dizer: somos servos inúteis. E isso é que é paradoxal. Porque para a gente o que seria interessante é: eu faço tudo errado, então tudo bem, eu sou inútil mesmo, mas Deus salva e pronto. Mas o que acontece é o contrário. É depois de a gente fazer conforme Ele tem ordenado, é que a gente tem que dizer: somos servos inúteis. Segunda coisa, Jesus ele não olha para os discípulos depois que eles fazem conforme Ele tinha ordenado e diz assim: vocês são inúteis. Porque Ele não pode dizer isso. Quem tem que dizer isso são os servos. Porque tudo o que eles fizeram não foi para eles. Tudo o que eles fizeram foi para Jesus. Então aquilo que eles estão fazendo não é útil para eles, mas é útil para Jesus, é útil para o reino de Deus. A pergunta que eu lhe faço nessa manhã é: o que você tem de útil para oferecer para Jesus nessa manhã, mais do que a sua adoração? O que seria mais útil para Jesus
do que você se prostrar diante dele hoje e dizer: Tu és meu Senhor e Rei. Tu és o unigênito do Pai. O que teríamos a oferecer a Deus, entendendo que Jesus não é uma criatura, mas é o Filho de Deus gerado por Deus? Eu queria que você pensasse na geração e nas implicações da geração para Deus. Quando Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia diz que Ele entregou o seu único Filho. Quantos aqui têm filhos? Quantos aqui têm filhas? Um filho carrega a natureza, obviamente, mas carrega também o nosso coração. E quando Deus entregou Jesus, Deus ele não entregou uma coisa que Ele fez. Ele entregou aquilo que está em relação com Ele por toda a eternidade, numa relação de amor, numa ligação profunda que a morte separaria. Então, quando a gente participa da ceia de Cristo Jesus, a gente celebra a nossa inutilidade. A gente celebra a inutilidade daqueles que estão dizendo: eu não tenho nada para oferecer, a não ser minha adoração. Meu dinheiro o Senhor não quer, e o Senhor não vai precisar dele, porque o que o Senhor quer é meu coração, é isso que está aqui em jogo. O que está em jogo não é o que você pode oferecer para Ele, o que você pode criar para Ele. O que você pode oferecer para Ele, a única coisa que hoje vai agradá-lo nessa hora de ceia, é o seu coração. E isso só acontece quando a gente olha para Jesus e diz: Tu és meu Deus. Num dos poucos momentos em que Pedro tem lucidez, não é? Aqueles momentos, Pedro só dá a bola fora. Só dá. Toda hora Jesus vai lá e tem hora que Jesus chama ele até de diabo. Mas numa hora em que ele dá dentro, é um momento de lucidez, ele não pode nem ser feliz. Porque nesse momento em que ele diz: Tu és o Cristo, e Cristo é a tradução grega de Messias, de rei. E ele diz: Tu és o Cristo. E logo em seguida diz: O Filho de Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim: Bem disseste, mas não fostes vós, mas o Espírito que te revelou. Então, quando o cara acerta uma, é porque Deus revelou. Mas é incrível como Pedro, naquela hora, ainda que por iluminação do Espírito, tenha chegado à conclusão mais importante de sua vida, de que ele não está diante de um mártir, que ele está diante de Deus. De um Deus humilhado. Alguém vai dizer: Mas Jonas, Deus ainda não está na cruz. Esse é o nosso problema. A gente acha que a humilhação de Jesus começa na cruz. A humilhação de Jesus começa lá na manjedoura. Está ali a humilhação dele. A humilhação dele começa quando ele busca sugar leite para se alimentar, porque ele está com fome, sede. A humilhação dele começa quando ele assume uma natureza que não é a sua natureza original, a sua natureza enquanto Deus, mas é uma natureza que agora ele está encarnando e que é a natureza humana e que agora é também parte dele. E aí ele começa a viver numa nova situação em que ele agora não é apenas uma natureza, mas duas naturezas. E ele sente coisas de Deus, coisas divinas que são maravilhosas e que só Deus sabe. E que só Deus sente. Mas agora, ele está sentindo coisas que o Pai não sente. Ele está sentindo coisas que só os homens sentem, porque agora ele é homem. E a gente olha para Jesus, e quando olha para Jesus diz assim: Ele é homem como eu, mas ele também é Deus como Pai.
E isso é maravilhoso, porque se a gente tem duas partes em conflito, se tem aqui dois povos em conflito, a gente vai precisar de um terceiro para apaziguar o conflito. Um terceiro que não pode ser nenhum, nem outro. Então está aqui um povo, está aqui o povo A e aqui o povo B. A gente precisa de um C, que não seja nem A nem B para mediar. Jesus não mediou a nossa inimizade com Deus sendo um terceiro. Ele mediou a nossa inimizade com Deus sendo como um de nós, mas também sendo como Deus. De uma tal forma que quando Deus olha para Jesus, Ele não pode dizer, você está lutando pelos direitos de lá, porque você é um dos nossos. E quando a gente olha para Jesus, a gente não pode simplesmente olhar para Ele e dizer assim, você é dele. Não, você também é um dos nossos. Isso significa Jesus Cristo, o mediador entre nós e Deus. Curva sua cabeça por um momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu és Deus. Tua natureza, que é tanto a natureza humana, como também é a natureza divina, revelam a complexidade daquilo que Tu és, mas ao mesmo tempo revelam como é incrível olhar para o Senhor e ver que não podemos apenas admirá-lo como um homem bom, mas devemos adorá-lo como Deus. Este salmo que lemos hoje aponta para um Cristo que ouviu a voz de Deus dizendo, este é meu filho amado que me dá prazer. Obrigado porque Tu és este Filho de Deus, que foi doado pelo Pai para morrer em favor de nós. E hoje, se podemos encontrar salvação, se o Teu corpo hoje representa para a gente, o Teu corpo sacrificado na cruz representa hoje para a gente a salvação, é porque Tu és o Deus vivo, que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Que a gente possa participar dessa ceia hoje, Senhor, adorando ao Senhor, bendizendo o Teu nome sobre todas as coisas.